que a gente gostaria de saber quem são esses atores, definir o que é o Estado de Israel, o que é a Palestina e o que é o grupo Hamas. Bom, começando acho que pelo começo, né? O problema todo começa com a perseguição dos judeus na Europa, com o antissemitismo, e a partir disso surge um grupo de judeus ali na Europa que decide que a questão do antissemitismo não vai ser resolvida por você necessariamente combater o antissemitismo na Europa, mas por você emigrar os judeus para fora da Europa e criar um Estado-nação para eles fora da Europa. E o local escolhido foi a Palestina, né, que naquele contexto estava sob a ocupação do Império Otomano. E por que a Palestina? Porque esse grupo de judeus que criou essa ideologia política que a gente chama de sionismo, que é o nacionalismo judeu, decidiu naquele território, porque ali seria o território de onde os judeus teriam sido expulsos 2000 antes, ali na época do Império Romano. Né? Onde foi construído o Templo de Jerusalém no tempo antigo e tudo mais. Então, a narrativa de retorno a uma terra prometida por Deus aos judeus traria a legitimidade desse processo de emigração da Europa, que materialmente se constituiu como um processo colonial na Palestina. Né? O movimento sionista se dizia enquanto um movimento de colonização da Palestina historicamente. Só que um ponto central desse projeto era a construção de um Estado judeu de grande maioria demográfica judaica. Né? E para construir esse projeto, esse processo de colonização envolveu lidar com a população nativa que existia naquele território. Né? E a população nativa que existia naquele território da Palestina tinha cristãos, tinha muçulmanos, inclusive judeus e pessoas de diversas outras fés e etnias. Né? Tinha uma diversidade cultural e religiosa e uma convivência muito boa entre o povo ali, apesar de existir conflitos como em qualquer outra sociedade. Né? Então, nesse processo de você construir um Estado-nação para os judeus, esses judeus europeus nacionalistas tiveram que lidar com a população nativa. Né? E a principal forma que eles decidiram lidar foi por meio da expulsão. Então, a partir do momento que a gente tem o início do mandato britânico da Palestina, ali em 1918, há uma aliança muito forte entre o movimento sionista e o mandato britânico da Palestina, e há uma imigração muito grande de judeus nos anos 20, nos anos 30, né, para a Palestina, e isso começa a gerar conflitos ali entre os judeus nacionalistas e o restante dos palestinos que viviam ali. E esses conflitos foram tendo diversos desdobramentos. Em 1937, você teve a grande revolta árabe-palestina contra a colonização sionista e o imperialismo britânico. Alguns anos depois, passada a Segunda Guerra Mundial, quando há o Holocausto, né, 6 milhões de judeus são mortos, há um sentimento internacional de que a questão judaica deve ser resolvida. E se olha para as demandas desses grupos sionistas que estão na Palestina e vê que a questão judaica vai ser resolvida através da demanda desses grupos que querem criar um Estado judeu na Palestina. Então, são enviados observadores internacionais da ONU a pedido dos britânicos, que tinham a responsabilidade de governo daquele território, e esses observadores internacionais europeus decidem pela partilha do território. Né? Os judeus, eles eram por volta de 33% da população, mas o Estado judeu constituído pela partilha da ONU seria 55% do território, enquanto o restante da população palestina ficaria com um Estado de 45%. Os judeus aceitam essa partilha e os palestinos rejeitam. Né? Então, em 1948, um ano depois, quando é o fim do mandato britânico da Palestina, eclode ao mesmo tempo uma guerra civil, né, entre os sionistas e os palestinos, e eclode uma guerra interestatal, que a gente chama, uma guerra de Israel contra as demais nações árabes na região, né, Egito, Jordânia, Iraque, Líbano, Síria, e acho que até o Iraque também se envolveu. E durante esse processo, as lideranças sionistas estavam planejando por muitos anos um processo de expulsão dos palestinos, que tinha como esse objetivo você criar uma maioria demográfica do Estado judeu. Porque onde seria criado o Estado judeu, teriam muitos palestinos, e não permitiria ter uma maioria demográfica. Então, a gente sabe de vários documentos secretos que foram abertos ao longo dos anos, que houve vários planejamentos de promover essa expulsão. Né? E no final de 47 começa esse planejamento, e ele vai se dar até 1949. Ao final da guerra, são 750 mil palestinos expulsos, é mais ou menos um terço da população nativa, 15 mil mortos e mais ou menos 550 vilarejos palestinos destruídos. Os palestinos chamam esse processo de Nakba, que é a sua grande catástrofe, que foi a destruição da sua nação, em última instância. E é o processo que levou à criação do Estado de Israel,
que assegurou essa maioria judaica, que é um elemento central do projeto israelense até hoje. É a razão por trás que Gaza, por exemplo, que é onde a gente está tendo conflito hoje em dia, tem essa ocupação no qual você não concede cidadania aos palestinos que vivem naquele território. Você mantém eles confinados, porque se você integra esses milhões de palestinos que vivem sob ocupação, significa o fim do projeto sionista de ter maioria judaica. Então é isso que está por trás, né, de vários conflitos que a gente observa ao longo da história. Uhum.